Glória a Deus. Pode se sentar. Como é bom poder sentir a presença de Deus, não é verdade? É bom poder sentir o Espírito Santo falando, tocando, Ele agindo no nosso meio. A campanha tem sido muito boa, a gente tem recebido tanto direcionamento de Deus aqui. E a gente teve pessoas muito experientes aqui já pregando, né? E eu tô no início ainda. Mas eu creio que o mesmo Espírito que age em todos eles experientes que passaram aqui, também age dentro de mim, age dentro de você. Amém? Glória a Deus. Já abra tua Bíblia aí em Atos 1. Atos 1. Eu queria que nesse momento, todos acharam, amém? Acho que tem gente ainda procurando, vou esperar um pouquinho. Bom, queria antes de a gente ler o texto, eu queria fazer uma coisa que geralmente as pessoas não gostam, mas hoje a gente vai fazer, amém? Quero que você aí no teu lugar fale com toda a força: eu já sou um vencedor. Com mais força: eu já sou um vencedor. Agora você vai virar para a pessoa do teu lado, apontar para ela e vai falar: você já é um vencedor. Amém? Você crê nisso? Amém. Atos 1:8, ele diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte. A gente vai ler só o versículo 8. Eu tinha falado para vocês o versículo? Tinha? Então beleza. Sei que eu tinha lido aqui, vocês estavam procurando aí. Enviarei o Espírito Santo, que dará poder a vocês. Aqui é uma passagem muito conhecida, Atos. Aqui nessa hora é Jesus falando com os discípulos, no momento em que ele estava para ascender ao céu, voltar ao céu, voltar ao seu lugar, para nos preparar a morada. E Jesus fala ali que é para que os discípulos esperem em Jerusalém, para que ele envie o Espírito Santo. Para que eles recebam poder e sejam testemunhas de Jesus sobre toda a terra. Nós, cristãos, muitas vezes a gente não sabe e não tem noção do poder que habita em cada um de nós. Existe um poder dentro de você, que te dá vitória, que te capacita, que te guia em todo momento. Mas nós cristãos, muitas vezes a gente não reconhece isso e não tem noção desse poder dentro de nós. Hoje em dia é muito comum que o crente, ele necessite de alguém no altar, para que ele possa entrar numa adoração. Só que isso acontecia no Velho Testamento, quando o povo necessitava de um sacerdote para poder entrar na presença de Deus. A gente vê isso lá em Êxodo, quando Moisés vai subir o Monte Sinai, e o povo de Israel vê toda aquela nuvem, aquela tempestade, trovões, e o povo fala assim: Moisés, sobe você no nosso lugar. Só que hoje, com a morte de Jesus, a presença de Deus está aberta a cada um de nós. Está aberta para que eu e você entre na presença dEle, adore-o,
Então nós cristãos precisamos entender esse poder que existe em nós e essa liberdade que existe em nós, e não ficar dependendo de outras pessoas para falar para mim: levante a mão, cante, adore. Nós já podemos fazer isso, e o Espírito Santo nos capacita nesse momento. O Espírito Santo nos dá essa liberdade. Muitas vezes a gente coloca o Espírito Santo, coloca o mover do Espírito Santo em alguns momentos. Por exemplo, em momentos de louvor e adoração, em que a gente começa a falar em línguas, e a gente chora na presença de Deus. Quando a gente está num acampamento aí para os jovens, quando a gente está numa vigília, quando a gente escuta uma pregação boa. Mas o Espírito Santo não está apenas nesse momento, Ele está em todo o tempo. Ele está em todo o tempo nos guiando e nos dizendo o que podemos fazer. E o Espírito Santo, ele age de formas que a gente muitas vezes nem imagina que Ele está trabalhando em você, e Ele está. Eu tenho alguns exemplos no acampamento. Teve um acampamento que o Lucas estava tocando. A gente estava num momento após a pregação, a gente estava no apelo, e o Lucas estava tocando. E eu senti no meu coração, senti de falar assim: Lucas, deixa que eu toque, vai orar por alguém. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que Deus estava falando com o Lucas assim: ó, vai orar por tal menino. E o Lucas estava assim: ai Deus, será que eu vou mesmo? Mas estou tocando aqui. Teve uma vez, nesse último acampamento que a gente teve uma vigília, e a Regina, a esposa do Alê, ela estava muito cansada, porque ela estava trabalhando na cozinha junto com o pessoal. E ela falou assim: Deus, ó, essa noite eu não vou participar da vigília, tá? Porque eu estou muito cansada, eu vou entrar no meu quarto, tomar um banho e dormir. E ela disse que quando ela tomava banho, ela sentiu que o cansaço estava indo embora. E ela escutou Deus falando para ela assim: vá até a vigília. E ela chegou lá no meio. Quando ela chegou, eu estava orando com as pessoas, com os jovens ali, estava ministrando louvor. E não sei porquê, mas eu fui até a Regina, eu vi ela na porta, eu fui até a Regina e só fiz assim com o microfone para ela. Ela falou: você tem certeza? Eu falei: tenho, pode pegar o microfone. Então a gente vê que muitas vezes Deus está agindo, e eu fiquei sabendo tudo disso depois que aconteceu. E muitas vezes Deus está agindo e a gente não faz noção nenhuma do que está acontecendo. A gente nem sabe porque a gente está fazendo. E o Espírito Santo está guiando da maneira que Ele quer que aconteça. Então a gente não pode limitar o mover do Espírito Santo apenas em momentos na igreja, ou em momentos em congregação. O Espírito Santo está em todo o tempo, dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, dentro da tua faculdade, dentro da tua casa, dentro da tua família. Ele está agindo e guiando o tempo inteiro. E esse mover e a habitação do Espírito Santo dentro de nós, irmão, é exclusivamente dos filhos de Deus. Em Romanos é muito claro quando ele diz que apenas tem o Espírito Santo aqueles que são filhos de Deus. Não caia na mentira de que todos são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas filhos são apenas aqueles que aceitam o sacrifício da cruz e aceitam Jesus como seu Salvador. E aí se tornam filhos de Deus. Então, irmãos, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Ele escolheu você para habitar. Ele não escolheu templos. Ele não quis templos que os homens podem construir. Ele escolheu você. E esse Espírito que habita dentro de você te dá vitória. Mas para você conseguir a sua vitória em 2021, você precisa dar espaço para que o Espírito trabalhe.
Porque muitas vezes a gente limita o Espírito Santo e não deixa ele agir. Mas o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Ele quer te trazer vitória. Ele quer te dar poder para você vencer no seu dia a dia. Então a primeira coisa, o Espírito Santo, ele te dá vitória sobre o pecado. Em Romanos 8, do 5 ao 12, ele vai falar o seguinte: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Versículo 12: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do seu corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, entenda uma coisa: quando você se converte e se batiza, não é garantia que você nunca mais vai pecar. Você não vai virar um santo, um perfeito, intocável, que nada mais te atinge. Isso não vai acontecer. O que acontece na conversão é, antes da conversão, nós somos escravos do pecado. A gente não consegue dizer não para ele. A partir do momento que a gente se converte, se batiza e o Espírito Santo começa a habitar em nós, a gente consegue dizer não para o pecado. Agora, às vezes você pode pensar assim: pô, mas muitas vezes eu tento não fazer o que é errado, mas eu acabo fazendo. Isso acontece por causa da sua natureza humana, por causa da natureza adâmica que existe dentro de você. O pecado do Éden atingiu a todos. Então essa natureza que habita em você, como diz em Romanos, ela não quer fazer o que o Espírito deseja. Ela não quer cumprir as leis de Deus. E aí Paulo vai dizer em Romanos também da guerra que existe dentro dele. E a guerra que existe dentro de todos nós que se convertemos. A guerra da natureza humana e do Espírito lutando. A carne querendo fazer o que é errado e o Espírito querendo fazer o que é certo. E talvez, nesse ano de 2020, talvez você tenha lutado contra um pecado na tua vida. Por muito tempo você tem lutado contra ele. E talvez em 2020, com toda a pandemia, você acabou fazendo: eu não vou mais fazer, não vou cometer mais esse pecado. Mas nada mudou. Você quer obter vitória sobre o pecado? Deixa o Espírito agir dentro de você. Mas para o Espírito agir, você precisa alimentá-lo. Você precisa alimentá-lo. Não vai adiantar nada se na tua casa você não gasta um tempo com Deus dentro do teu quarto. Se dentro da tua casa você só gasta tempo com Netflix, fazendo seus deveres de casa, no celular, WhatsApp, conversando, vendo vídeos, jogando videogame, o tempo inteiro escutando músicas
que não exaltam o Senhor. Essas coisas nunca vão alimentar o teu espírito. Nunca. E uma coisa que muitos cristãos erram é de querer substituir o tempo de oração e leitura bíblica para ficar assistindo pregações na internet. Você só recebe direcionamento, mas você não ganha intimidade com o Espírito Santo. É necessário que entremos dentro do nosso quarto e alimentemos o Espírito com intimidade com o Espírito Santo. Sabe o que é você entrar no teu quarto e começar a conversar com Deus no íntimo? Porque aqui você não vai falar tudo que está no teu coração, porque você sabe que tem pessoa do teu lado escutando a tua voz. Agora, quando você entra dentro do quarto, você rasga o coração. Em voz alta, você fala tudo para Deus, o que você está sentindo, o que está dentro do teu coração, você vai derramando aos pés dele. E é muito louco isso, porque uma das formas que o Espírito Santo trabalha também é que muitas vezes ele ora através de você. Eu não sei se aconteceu já isso com você, mas comigo já aconteceu, de eu entrar no meu quarto e começar a orar, e de repente eu começar a falar umas coisas, que eu falei assim, isso nunca passou pela minha cabeça, por que eu estou falando? A última vez que isso aconteceu, eu estava na sala de casa, orando, e começou a sair palavras da minha boca, sobre o texto da mulher samaritana e a água da vida. E na hora que eu falei assim, quando terminou a oração, eu falei, eu nunca pensei nisso. Eu tive uma visão do texto na oração. E eu saí de lá e falei, não, calma aí, eu preciso compor uma música para isso. E eu já escrevi lá, agora só falta arrumar a música. Mas isso é uma das coisas que o Espírito Santo faz. Tem hora que você não tem palavras, mas ele começa a falar através de você. E quando você experimenta isso, é uma sensação tão boa, mas tão boa. Então, meu irmão, se você quer ter vitória sobre o pecado no ano de 2021, gaste tempo com o Espírito Santo. Entre no íntimo e converse com Ele. Gaste tempo com Ele. Leia a palavra. Quando você lê a palavra, cara, o Espírito Santo também te mostra tanta coisa. Às vezes uma vírgula te faz entender todo o texto de uma forma completamente diferente do que você já viu. E isso tudo é o mover do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo, ele te dá vitória sobre as circunstâncias da vida. Em Gálatas 5, do 22 ao 23, ele diz assim: mas o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia chama isso de frutos do Espírito. Mas para ficar um pouco mais claro, esses são traços de caráter que o Espírito Santo começa a colocar dentro de você. Quando você se converte, o Espírito Santo começa a agir na tua vida. E esses traços de caráter começam a florescer dentro de você. Eles são plantados dentro de você e começam a crescer. E esse caráter vai saindo para fora e vai transbordando em outras pessoas. Muitas vezes a gente passa por diversas situações na vida em que a gente não sabe como resolver o problema, a gente não sabe lidar com o problema. Mas esses caráteres, esses traços de caráteres que o Espírito Santo dá a nós, nos ajuda a resolver qualquer problema. Nessa pandemia, eu fiquei completamente assustado com o número de divórcios. Porque eu percebi uma coisa: as pessoas não sabem conviver.
elas não sabem se entender, elas não sabem se respeitar, elas não sabem se amar. As pessoas viviam o tempo inteiro, o dia inteiro fora de casa, ocupada com o trabalho, só se viam durante a noite para dormir. E quando foi obrigado a conviverem realmente junto 24 horas por dia, não sabiam. A gente viu o número de mulheres que apanhavam dentro de casa crescer, por causa de homens que não cumprem o seu papel, e pessoas que não sabem conviver uma com as outras. Mas o Espírito Santo, com esses frutos, ele permite você lidar com isso. Talvez o seu casamento não esteja tão bom. Talvez você esteja enfrentando problemas com seu marido. Ou talvez você esteja enfrentando problemas com a sua mulher. Talvez você esteja enfrentando problemas com o seu filho e não sabe como lidar com isso. Quer uma dica? Deixa o Espírito Santo agir e deixa os frutos dele frutificarem dentro da tua vida, e você vai saber exatamente o que fazer para lidar com os problemas, e você vai obter vitória no teu casamento, você vai obter vitória na tua família, você vai obter vitória no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Os frutos do Espírito te permitem saber lidar com as situações da vida. E Ele te traz vitória sobre qualquer circunstância da sua vida. Terceiro, o Espírito Santo nos dá vitória quando estamos unidos. Uma outra coisa que o Espírito Santo nos dá são dons. E lá em 1 Coríntios, ele vai falar assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Os dons do Espírito. Muitos de nós colocamos o dom do Espírito apenas ao falar em línguas. Agora, por que se fala tanto em falar em línguas? Porque o falar em línguas estranhas, ele é o único dom que é entre você e Deus. As outras pessoas não vão ser atingidas por ele. É algo do teu espírito se conectando com o céu. Agora, existe o dom de línguas, onde Deus permite que uma pessoa que não faça a mínima ideia de como falar um idioma, e ele começa a falar naquele momento, como aconteceu em Atos. E diversas pessoas foram batizadas. Porque ali em Atos estava acontecendo a festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes vinham pessoas de tudo quanto é lugar. E era uma bagunça, era tipo Babel, porque o pessoal era um monte de gente falando em línguas diferentes, idiomas diferentes. O Espírito Santo desce ali, divide os idiomas entre os discípulos, e eles começam a pregar, e as pessoas começam a entender, e elas são convertidas. O Espírito Santo, ele dá dons diferentes a cada um de nós, para que possamos crescer em unidade, crescer como igreja e nos tornarmos uma igreja vitoriosa na terra. Os demais dons são para serviço. Lá em Coríntios, ele ainda vai dizer no versículo do capítulo 12, no versículo 29 a 31, ele vai dizer: somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura?
todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Todos esses dons são para serviço da igreja. Existe um momento em que Deus entrega um dom, sem que você peça nada. Mas Paulo, ele nos dá a direção dizendo: vocês também podem escolher os dons e pedir a Deus por esses dons. Mas entenda, esses dons, eles não são para seu benefício próprio, para você falar assim: ah, eu fiz, olha o que eu fiz, curei aquele mudo, curei aquele cego. Está vendo aquela pessoa? Está fazendo tudo certo na vida porque eu dei palavras de sabedoria para ela. Mas os dons não são para isso, para você se gabar do que o Espírito Santo está fazendo através de você. Os dons são para serviço, para nós crescermos em igreja, nos tornarmos vitoriosos na terra. E Paulo aqui ele vai ser bem enfático, portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. É muito comum ver o crente, quando é batizado no Espírito Santo, e ele fala: eu quero falar em línguas, eu quero falar em língua estranha. É bom? É, muito bom. Mas não é para serviço da igreja. Paulo diz: busquem os dons mais úteis. Talvez você até hoje esteja se perguntando: que dom que o Espírito Santo me deu para que eu possa servir? Ou talvez você já encontrou o dom, mas você gostaria de servir em outra área também. E você pode pedir por isso. Agora, se você não sabe ainda qual é o seu dom, que dom o Espírito Santo entregou a você, irmão, intimidade. Entra no teu quarto, conversa com Ele. Ele vai começar a entregar tudo a você e vai te mostrar aonde Ele quer que você esteja, o que Ele quer que você faça. O Espírito Santo nos dá vitória quando estamos unidos. Quarto, o Espírito Santo nos dá vitória sobre a morte. Romanos 8:10, ele diz o seguinte: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus, e eu acabei repetindo, né? O mesmo Cristo, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Paulo vai falar mais para frente dizendo que o morrer para ele é lucro. Diante de tais declarações que Paulo nos dá na Bíblia, não tem para que temer a morte. A morte é só uma porta para uma vida de ressurreição. A gente passou por um ano tão difícil, um vírus espalhado, e muitas pessoas com medo de morrer. Gente, o medo da morte é normal. A Bíblia vai dizer que a morte é a nossa única inimiga, a última inimiga. Nós fomos criados para viver eternamente. A morte veio por causa do pecado. Então não é nosso
Não está intrínseco dentro de nós a vontade de morrer, porque nós não fomos feitos para morrer. Mas com a morte de Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente tem uma esperança após a morte. Eu já vi diversos, para você ver como é o cuidado de Deus quanto a isso. Eu já vi diversos testemunhos de ex-satanistas, que eles iam fazer trabalhos dentro de cemitérios, e muitas vezes eles iam até túmulos de cristãos, e nesse momento, o diabo falava para eles assim: nesse você não toca, porque ele já tem dono. Eu não sei você, mas isso me arrepia, porque se o meu Deus cuida de mim num corpo largado, fedido, por que ele não cuidaria de mim em vida? E essa esperança que vive dentro de nós não tem que nos dar medo. Em 2 Timóteo, Deus vai falar, Paulo vai dizer o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Não tem por que temer a morte. Como Paulo diz, a morte é lucro. E os mortos em Cristo Jesus aguardam o dia da sua volta, para que seus corpos ressuscitem novamente para o encontro do Rei. E isso é incrível. Mas o Espírito não nos dá vida apenas ao corpo físico, mas Ele também traz vida à nossa morte espiritual. Quando Adão estava no Éden, a serpente disse para Eva, Deus fala para Adão: quando vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Porém, quando Adão e Eva comem do fruto, eles não morrem naquele momento fisicamente, mas o espírito deles morre. E talvez quantos de nós estamos mortos espiritualmente? Vou para algumas situações simples. Sabe quando uma pessoa fala para você assim: você é cristão? Sou. Ora por mim, e você não sabe o que fazer. O Espírito Santo em 2021 quer trazer vida ao que está morto dentro de você. Assim como Jesus levantou da tumba, Ele já esperava levantar. Ele já falava: daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Ele já tinha a intenção de ressuscitar. E você que hoje está morto espiritualmente, você tem que ter a intenção: eu vou me levantar, eu vou sair da tumba, o Espírito está me reavivando. Assim como você cantou: o Deus que revive desce aqui. E você vai começar a deixar todo o medo para trás, toda a mágoa. Vai começar a perdoar novamente, vai começar a amar. Todos os seus problemas vão ficar para trás dentro da tumba. E você vai sair como uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Então, irmão, entenda: dentro de você existe um poder muito maior do que você e eu imaginamos. E Ele quer agir em nossas vidas. Ele quer trazer vitória às nossas vidas. É o mesmo Espírito que trabalhava através de Jesus enquanto Ele estava na terra. Porque Jesus lá em Lucas, Ele vai falar assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano.
No Lucas 9, Jesus vai falar, Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermos. Esse mesmo Espírito que agia através de Jesus, age dentro de mim e de você. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está trazendo vida ao seu espírito nessa noite. E quer trazer vida em seu 2021. Ele quer trazer vitória à sua vida em 2021. O que precisamos fazer é dar espaço para que Ele se movimente, para que Ele haja, e deixar que Ele cumpra a vontade dEle através de nós. Mas muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos planos. E muitas vezes o Espírito Santo está falando assim: não quero que você faça isso, não quero que você vá lá. Mas a gente é muito egoísta, e a gente teima: eu quero fazer o que eu quero fazer e vou fazer. Como eu sempre digo para os jovens, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não tem como dar errado. Deixe o Espírito Santo se mover dentro de você. Deixe Ele fazer a vontade dEle através de você e em você, para que Ele possa trazer vitória à tua vida nesse ano. E se você deseja isso, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.